Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Ser Espírita. Que alegria ter você aqui conosco. Hoje nós vamos mergulhar em um tema que é um mistério: o esquecimento das vidas passadas. É algo que nos acontece a cada reencarnação. Mas por que será que isso acontece? Não seria melhor se nós nos lembrássemos, porque assim compreenderíamos melhor os desafios que nos visitam. Prepare-se para transformar, para ressignificar este pensamento. E é um convite, então, para que nós possamos ver os desafios da nossa vida de uma outra forma. E hoje, para nos auxiliar nas reflexões, eu quero apresentar um convidado que, aliás, já esteve aqui conosco em outro episódio do Pode Ser Espírita. Roberto Watanabe, que é bacharel em Filosofia e Administração pela USP, mestre em Administração pela PUC. Ele desempenha várias tarefas aqui na FESP, inclusive já foi presidente e atualmente é presidente do Conselho Deliberativo. Seja muito bem-vindo e desde já obrigada por aceitar o convite mais uma vez. Eu que agradeço o convite, Sandra. Uma alegria estar aqui com você novamente e com os nossos internautas. Que bom! Bom, já adentrando no tema, falando sobre o esquecimento do passado, afinal, por que é que nós nos esquecemos? As pessoas sempre falam, olha, mas não era melhor lembrar, principalmente fora do espiritismo, as pessoas falam, não era melhor lembrar, porque assim nós não cometemos os mesmos erros, faríamos diferente. Poderia nos explicar? Poderia dar duas explicações, né? Fazendo uma preliminar, quando nós falamos do lembrar, a gente fala em lembrar existências passadas, como você colocou, né? Então a gente fala muito sobre o ponto de vista como espíritas. Mas nós temos que ver também a questão até corporal, biológica mesmo, que é o seguinte, por exemplo, nós estamos aqui, encarnados, nós dizemos, né? De que nós lembramos? Nós só lembramos daquilo que nós vivenciamos nesta encarnação. Então, eu posso me lembrar do que ocorreu na semana passada. Quando vou atrás no tempo, eu vou lembrar de eventos mais importantes, mas sempre a lembrança que vem na consciência é daquilo que eu experienciei. Ou seja, se nós estamos encarnados, nós nos expressamos através deste corpo que nós temos. E, portanto, o corpo inclui o cérebro, que pensa e que trabalha a questão da memória. Então, essa é uma questão, quer dizer, seria quase que puramente biológica, né? Quer dizer, se nós nos expressamos através de um corpo, nós só podemos nos lembrar daquilo que este corpo atual experienciou. Veja que, mesmo assim, quer dizer, há coisas que nós não nos lembramos. Quer dizer, tem pessoas que se lembram de algo que ocorreu quando elas tinham 5 anos de idade. Tem pessoas que não lembram. Não lembram o que aconteceu quando tinha 5 anos, não é? Tem pessoas que se lembram do que aconteceu aos 2 anos de idade, né? E eu, até particularmente, tenho lembranças assim, com criança, muito pequeno ainda, né? Com 2 anos, sabe? Assim, numa festa, no colo do meu pai, ouvindo música, vendo assim, era uma espécie de uma quermesse, né? Uma festa japonesa, né? E ouvindo a música, vendo todas as árvores ali em volta, quer dizer, eu me lembro disso, né? Então, mas nós não lembramos de tudo, né? Então, veja que esse é um aspecto importante, quer dizer, às vezes a gente se centra muito na questão espírita, mas nós temos essa questão corporal, né? Então, se mesmo desta vida existem coisas que nós não lembramos, e às vezes tem coisas que aconteceu a semana passada e a gente não lembra, né? O que nós jantamos no sábado à noite da semana passada? A gente precisa fazer um esforço danado para lembrar, não é? Então, tem essa questão, quer dizer, eu estou falando isso porque há um filósofo, né, do século XVII, chamado John Locke, em inglês, que ele eram chamados empiristas. Empiria significa experiência, né? Aquilo que a gente experimenta.
Então ele dizia que todo o nosso conhecimento advém da experiência, né? É lógico que nós, espíritas, não pensamos assim, certo? Mas dentro desse contexto que eu estou falando, isso faz todo sentido. Quer dizer, ele dizia assim, a nossa mente, quando nós nascemos, é uma tábula rasa, ou seja, seria um quadro em branco, não tem nada lá. Conforme nós vamos experienciando, aquele quadro vai se enchendo de informações, né? Então, é lógico que nós vamos além disso, mas dentro desse contexto que eu estou colocando, é isso. Quer dizer, nós não podemos nos lembrar de algo que nós não vivenciamos neste corpo, né? Nós vivenciamos como espíritos em existências passadas, mas não neste corpo. Então, acho que essa é uma explicação. A segunda que eu colocaria, Sandra, seria o seguinte, o propósito nosso, e aí também entra, né, o que o Espiritismo coloca, que nós falamos que nós somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes por Deus, destinados à perfeição. Quer dizer, então, basicamente, quer dizer, o sentido da nossa vida é para frente, é para o futuro, né? É de crescimento, de evolução. Não é de ficar ruminando o passado, percebe? Quer dizer, então, é uma segunda questão, quer dizer, e essa é uma questão filosófica, né? Posso até citar outros filósofos que falam sobre isso, mas não precisa, o próprio Espiritismo nos coloca isso, quer dizer, não é o nosso propósito ficar voltado para o passado. Do passado nós trazemos as lições aprendidas e as lições que ainda precisamos aprender, né? Quer dizer, no sentido de coisas que fizemos não de forma correta lá atrás e que precisamos de alguma forma corrigir, né? Mas afora isso, quer dizer, o nosso propósito é olhar para frente, né? Para o futuro. Então, eu acho que essas duas explicações, quer dizer, uma mais científica, vamos colocar, a outra mais filosófica, daria esse tom, né, do porquê que nós não lembramos, né, do passado. Então, aí você nos trouxe a questão científica e filosófica. E o que o Espiritismo fala sobre esse esquecimento? Então, o Espiritismo diz o seguinte, que nós somos espíritos imortais, que nós tivemos várias existências, né, no passado, e que se nós nos lembrássemos, no momento que nós encarnamos nessa existência atual, nós nos lembrássemos de tudo que aconteceu nas existências anteriores, isso seria mais, pensando sempre no sentido de futuro, né, de crescimento, de evolução, esse lembrar-se do passado seria mais um obstáculo do que propriamente algo que nos ajudasse a progredir, né? Porque, como o Espiritismo fala, quer dizer, nós, de maneira geral, espíritos aqui que vivem nesse planeta, nós ainda somos muito imperfeitos. Então, se nós olhamos para o nosso passado, não fizemos muito mais coisas boas do que ruins, né? Quer dizer, então, nós, pela nossa própria imperfeição, temos muitas questões do passado que precisam ser corrigidas. E se nós nos lembrássemos de tudo isso, isso seria mais um obstáculo do que propriamente uma ajuda, né? Então, voltando no sentido, eu procuro dar sempre o exemplo da existência corporal, né, para poder levar essa questão espírita. Imagina, né, por exemplo, esse é um exemplo que é dado no Espiritismo também, né? Imagina uma pessoa que cometeu um crime, né? Daí ela em função desse crime que ela cometeu, ela sofre ali a pena da justiça, ela fica, por exemplo, encarcerada durante um determinado tempo e depois ela sai da prisão. E ela sai disposta durante esse momento da prisão, ela repensou muito a sua vida. Muitos até encontram Deus, né? Encontram a religião. Nós sabemos disso, quer dizer, a FESP tem um trabalho, né, que faz junto às penitenciárias para levar lá a espiritualidade aos presos. E essa pessoa, então, cumpriu a sua missão, quer dizer, vamos dizer assim, que pagou a sua dívida
com a sociedade, e quer recomeçar a sua vida. Mas aí o que acontece? A sociedade o rejeita. Sim. Ele é um ex-criminoso. Né? Então, e o que a doutrina espírita fala, né? E que não é só a doutrina espírita, a própria assim, a justiça em si fala, né? Quer dizer, essa pessoa, pela falta de oportunidade, a tendência é ela recair no crime outra vez. Né? Então, veja como que... Isso nós estamos falando dessa existência, não estamos falando de vidas passadas, não A é? pessoa fica estigmatizada, Fica né? estigmatizada, quer dizer, então essa pessoa não tem mais chance na sua vida, ele fica marcada, né? Então, isso é um tremendo obstáculo para essa pessoa. A mesma coisa ocorre se a gente pensar ao longo de várias existências, né? Que, aí voltando, quer dizer, como espíritos imperfeitos, nós cometemos muitos erros no passado. E se nós nos lembrássemos desses erros, nós talvez seríamos tomados pela culpa, né? Pelo remorso, e coisas que já foi, quer dizer, o passado já foi, nós temos que trabalhar daqui para frente, não é? Como a gente fala na doutrina espírita, se eu fiz o mal lá atrás, eu não preciso pagar o mal sofrendo o mesmo mal, eu posso pagar o bem, não é? Então, no momento que eu não tenho essa lembrança do que eu fiz lá no passado, eu tenho essa liberdade maior para poder trabalhar esse crescimento. E a mesma coisa em relação aos que convivem comigo, né? Porque imagine, por exemplo, que esse mal que eu fiz no passado, a vítima desse mal está hoje encarnado dentro do meu círculo social e se lembra do que eu fiz para ela. Como é que a gente vai conseguir, né, se reconciliar? Não, eu não te perdoo. Quer dizer, quando você não tem essa lembrança, nem eu, nem essas pessoas, né, seja eu o agressor, seja eu a vítima, é possível um recomeço, né? Então, nós aprendemos na doutrina espírita que muitas vezes, no seio da própria família, quer dizer, inimigos do passado se reencontram, não é? Mas eles não se lembram. Então, é óbvio que vai existir uma certa aversão natural, né, devido ao passado, mas, ao mesmo tempo, existe aquela situação de ser um familiar, quer dizer, que na família você desenvolve o amor, né, a compreensão. Então, nesse sentido, é que esquecer o passado nos permite recomeçar. Uma nova oportunidade. Uma nova né? oportunidade. Você falou até sobre essa questão da aversão, né? Quando nós reencarnamos, nós temos uma reminiscência, uma pequena impressão dessa vida passada? Temos, então. Aí entra, né? Eu citei o filósofo John Locke, né? Que é o empirista, que ele fala que tudo vem da experiência, não existe inatismo, que seria o inatismo seria a ideia de que nós trazemos, ao nascer, nós já trazemos, né, conhecimentos de existências anteriores. O empirista, como John Locke, diz, não, isso não existe, não é? Mas se nós formos a um outro filósofo francês, né, chamado René Descartes, que também viveu lá no século XVII, ele vai dizer que sim, nós temos ideias inatas, né? Ele diz assim, nós temos ideias adventícias, que é aquilo, adventícias que advém, que vem daquilo que é da experiência. Então, nesse sentido, ele está de acordo com o John Locke, né? Quer dizer, nós aprendemos e conhecemos a partir da experiência. Mas, além disso, o Descartes disse que nós temos ideias inatas, aquelas que nós trazemos conosco, né? Então, no Espiritismo, nós dizemos sim, nós trazemos ideias inatas que vêm de existências anteriores. Mas não é a lembrança, essas ideias não se manifestam através de lembranças de fatos, né, de ocorrências pela qual nós passamos nas existências passadas. Mas elas vêm na forma o Espiritismo chama de instintos, né, de tendências, né? Então, por exemplo, a pessoa vem e ela tem o gosto pela música. Para outra pessoa, a música não significa nada para ela, né? Para aquela outra pessoa, ela adora a ciência, por exemplo, né? Então, a pessoa
Por que uma pessoa tem uma aptidão para em determinada direção, outras têm em outras direções, em função desse conhecimento, né, que elas adquiriram nessas vidas passadas e que elas trazem, quer dizer, então, na forma de aptidões, na forma das tendências, né? Então, esse é um exemplo que também é dado, né, no Espiritismo, o exemplo do criminoso que eu dei, né? Quer dizer, se eu fui um criminoso na existência passada, logo nessa anterior a esta atual, nessa existência, eu vou ter essa tendência novamente, né, para um ato criminoso, porque eu trago comigo. Então, eu não lembro do que eu fiz, né? Se eu agredi alguém, se eu até assassinei alguém, mas eu trago essa agressividade comigo, né? Então, a gente pode ver isso no mundo atual, né? Esse grau enorme de violência que está ocorrendo. Quer dizer, quem são esses espíritos que manifestam essa violência tão, às vezes, tão forte, né? Quer dizer, são tendências da pessoa, quer dizer, não são pessoas que lá na existência anterior foram pessoas calmas, tranquilas, de forma nenhuma, né? Então, a gente traz tendência nesse sentido, as tendências, as aptidões, os instintos que eu falei, mas no sentido assim dessas tendências, né? No sentido assim daquilo que nos atrai, né? Então, é dessa forma, que significa que o passado, de alguma forma, ele está presente em nós, mas as ideias inatas, o inatismo, ele é uma realidade, mas não em base em fatos, em base em ocorrências, em base àquilo que nós trazemos na nossa bagagem, né? No nosso conhecimento. E nós poderíamos dizer assim que são ecos do passado, essas nossas tendências. Mas como é que nós podemos, então, você já até foi nos exemplificando aqui, como é que nós podemos identificar que essas são as nossas tendências que nós já trazemos das nossas experiências anteriores? É como pensar se não é um costume, ou pela educação que nós recebemos no nosso lar, ou pelos costumes da sociedade. Como é que nós conseguimos identificar essa nossa tendência que faz parte do espírito imortal? Não, a questão do costume, né, que você está falando da sociedade, tudo isso tem a sua importância, né? Porque, por exemplo, veja só, esse exemplo que eu dei, né? Quer dizer, eu fui um criminoso na existência logo anterior a esta, né? Então eu venho com essa tendência. Mas na minha infância, na minha educação, eu recebi uma educação, assim, muito correta, né? Dos meus pais, por exemplo. Então, e o Espiritismo coloca que a pessoa, quando ela está naquele período de infância, o espírito ele é maleável, né? Quer dizer, então ele traz as suas tendências agressivas e todas do passado, mas pela educação, os pais conseguem redirecionar essas tendências, né? Então, nesse sentido, sim, há a influência. A influência do meio externo. E da mesma forma, a gente pode explicar também muitos casos que eu falei de casos de violência, né, que ocorre hoje. Você vê essas situações de violência, muitas vezes, quer dizer, são pessoas que trazem essas tendências e que não receberam essa educação, esse direcionamento, né? Então, que a gente fala que muitas vezes a violência, o crime tem como fundamento famílias desestruturadas, por exemplo, né? Então, isso obviamente tem uma importância bastante forte também, né? Mas a tendência pessoal que a pessoa traz é dela, quer dizer, você pergunta como a gente consegue observar isso, né? Nós conseguimos observar de duas formas. Quer dizer, uma é nós fazendo um exame interior, né? Quer dizer, o que é que nos atrai, o que é que nós temos, que nós repelimos, né? Quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas, né? Quer dizer, às vezes eu quero, por exemplo, realizar determinada coisa, mas eu percebo que nessa direção não é o meu forte, mas eu insisto, eu vou fracassar, porque ali eu sou mais fraco do que forte, né? Então, nós sabermos, nos conhecermos nos nossos limites nesse caso, né?
mas também conhecermos as nossas potencialidades, né? Às vezes eu quero realizar algo e falo, mas eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir, quer dizer, e eu tenho, né? Quer dizer, então, a pessoa ter essa consciência de que ela tem essa potencialidade e ir em frente, né? Então, são formas que a gente consegue observar intimamente a nós mesmos e perceber essas tendências que nós trazemos, as aptidões que nós trazemos, né? A outra situação que nós percebemos é pela própria vida, né? Quer dizer, porque, por exemplo, o exemplo que eu dei da inimizade, né? Quer dizer, se nós trazemos conflitos do passado com pessoas, a tendência é que nós voltaremos a nos encontrar com essa pessoa. Não é nenhuma tendência, é quase uma certeza, né? Porque o objetivo de toda a nossa vida é desenvolver o amor. Quer dizer, então, enquanto tiver ódio por alguém ou a pessoa por mim, aquilo é algo que precisa ser arrumado, vamos colocar assim, né? Então, eu vou me reencontrar novamente com essa pessoa, seja no âmbito da família, na vida social, no trabalho, e nós vamos sentir aquela aversão mútua, né? Então, eu vou precisar trabalhar essa questão, né? Então, por aí eu posso também ter um vislumbre do que foi o passado, não é? Existem os casos mais, eu diria assim, mais dramáticos, né? Que são os casos onde, que o Espiritismo também explica, são os casos chamado as situações congênitas, não é? Quer dizer, eu já nasço com uma determinada deficiência no sentido físico, no sentido mental, quer dizer, eu já nasço numa situação social difícil, né? Ou o contrário, né? Eu nasço numa situação muito confortável, quer dizer, tudo isso são situações que, de alguma forma, vão ser campos de trabalho para mim me desenvolver. E está relacionado, né, à questão dessa existência anterior. Tem a questão também, sabe, assim, quer dizer, eu estou falando tudo isso e eu estou jogando muito assim no campo da expiação, né? Quer dizer, as questões do passado a gente precisa arrumar, preciso né, me conciliar com as pessoas e tal. Mas é como eu disse no início, quer dizer, o objetivo do espírito é o progresso, é olhar para frente. Então, muitas vezes, essas situações da vida que acontecem é o que nós chamamos de espiritismo de provas, né? São situações que isso também é uma outra dimensão, né? As situações da vida que representam dificuldades, muitas vezes são situações que eu escolhi antes de reencarnar, né? Quer dizer, então, são chamadas provas, né? Então, tem esse lado da coisa também. Eu falei, por exemplo, das aptidões, né? Dos conhecimentos que eu trago. E quando eu estava me preparando para o podcast, até estava lembrando de um exemplo interessante. Que às vezes nós temos uma habilidade muito grande em determinado campo e de repente nós reencarnamos e não exercemos aquela habilidade. Ela não se manifesta. Por quê? Porque eu tenho que desenvolver outra habilidade, né? O espírito ele não se desenvolve numa direção só, não é? Por isso nós dizemos que nós espíritos reencarnamos em variadas situações, em vários países, como homens, como mulheres, quer dizer, nós temos que ter toda a experiência possível, como pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas cultas, pessoas não cultas, quer dizer, todas as situações são importantes para o espírito, né? Então, às vezes, essa tendência, essa habilidade, ela não se manifesta nessa existência atual. Aí eu estava lembrando, esses dias eu estava revendo, né, o Pinga Fogo do Chico Xavier, né, que ele fez lá nos anos 70. E uma hora o entrevistador pergunta, falando, Chico, naquela época ele escreveu mais de 450 livros, né, psicografou mais de 450 livros. Naquela época, ali no início dos anos 70, ele tinha psicografado uns 100 e poucos livros, né? Aí o entrevistador fala assim, Chico, você já psicografou mais de 100 livros. A psicografia, a gente explicando, né, que é uma faculdade mediúnica através do qual não é o médium, a pessoa que escreve o livro, né, que é um espírito que dita e ela, então, apenas transmite essa ideia do espírito, no caso da psicografia, através da escrita, não é? E
falo assim, mas se você já psicografou mais de 100 livros, e livros assim, muito filosóficos, né, no sentido moral, bastante profundo, você não conseguiria você escrever um livro de você? Né? Com tanto que você... Porque tudo isso foi do Espírito, mas passou por você, não é? E ele responde assim, até eu poderia, depois de ter escrito tantos livros, né? Porque eu aprendi com todos esses livros que eu escrevi, né? Mas ele fala assim, só que o meu guia espiritual, né, o Emmanuel, diz o seguinte, que numa existência anterior, eu utilizei muito mal essa faculdade intelectual minha, né? Então, o que o Chico está dizendo? Quer dizer, que ele tinha uma intelectualidade muito grande, e nós sabemos que nesta encarnação última que ele teve, ele só teve o curso primário, que a gente chamava antigamente, né? Ele só teve 4 anos de estudo, né? E, no entanto, psicografava livros de uma profundidade filosófica tremenda, quer dizer, e nós sabemos, né, no Espiritismo, que o médium ele precisa ter elementos na sua bagagem, né, nesse caso a bagagem, inclusive de vidas anteriores, para poder ser um instrumento do espírito, não é? Então, quer dizer, para o Chico poder escrever os livros filosóficos que o Espírito Emmanuel Que ele passava para tinha ele, esse cabedal ele de tinha, conhecimento. ele tinha esse cabedal, mas nessa existência ele não manifestava, né? Então ele disse por quê. O Emmanuel me explicou que como eu utilizei muito mal essa capacidade lá atrás, então nessa eu vim para deixar um pouco desse de lado e trabalhar a outra questão, outro lado, né? E aí a gente vê o trabalho tremendo que ele fez, né? No campo da caridade, né? Do amor, tanto lá na assistência, fora esse trabalho, né? Da doutrina espírita, desenvolver a doutrina espírita, o trabalho social que ele fez, o trabalho de consolo, né? Com as cartas que ele psicografava, né? Dos filhos, por exemplo, que haviam Das desencarnado, né? mães, né? Das Para as mães, mães, para né? as mães. Uhum. Então, também tem isso, quer dizer, às vezes o espírito não é tudo que nós temos na nossa bagagem que nós manifestamos agora. Nós manifestamos aquilo que é necessário nessa existência, né? Nós lembramos daquilo que é necessário para essa existência. Isso também o Espiritismo fala, né? Kardec pergunta, né, para os espíritos. Mas não é possível a gente saber alguma coisa da nossa existência anterior? Ele fala, não, é possível, se for útil, né? Se for útil, nós podemos lembrar como um espírito mais elevado pode nos revelar, né? Mas desde que tenha uma finalidade. Por si só, não sendo útil, não sendo útil para o nosso progresso, isso é irrelevante, como se diz, né? Ouvindo tudo isso que você está falando, minha cabeça está aqui borbulhando, né, de pensamentos, de reflexões. Voltando um pouquinho quando você fala, né, da criança, que às vezes ela tem algumas tendências, porque quando nós olhamos a criança, nós vemos aquele ser tão pequeno, né, tão dependente. E, na verdade, ali é um espírito, né? Um espírito que já teve vidas anteriores. E quando você fala que, às vezes, mesmo tendo essas tendências, se os pais observarem isso e educando adequadamente esta criança, da importância dessa observação, dessa proximidade com a família, né? Que papel importante desempenham os pais para poder auxiliar, inclusive, esse espírito, não é, Watanabe? Fundamental, é. E aí também fiquei pensando aqui do outro lado, fiquei imaginando essas pessoas que trazem ali, porque nós estávamos falando do ambiente, né, da sociedade, essas pessoas que trazem uma boa tendência, mas que enfrentam ambientes adversos. É, como é que essas pessoas, e mesmo as pessoas que já percebem sim algumas tendências que precisam ser melhoradas, o que fazer para combater essas tendências, digamos assim, contrárias à moral do Cristo? Essas situações, muitas vezes, constituem provas também, né? Uma pessoa que, às vezes, até já tem o espírito, né? Já tem, assim, um um entendimento bastante bom, né? Do aspecto moral, mas ele, como prova, ele escolhe reencarnar num meio vicioso, vamos colocar assim, né?
Então, nesse meio vicioso, ele vai estar exposto, né, a, a se deslizar, vamos dizer, para esse lado vicioso, né? Então, vai ser uma prova que ele vai enfrentar. E aí entra a questão também, né, que a gente permeia toda essa questão que a gente está falando, que é o livre-arbítrio, né? Então, nessa situação, ele vai exercer o seu livre-arbítrio. Se ele vencer essa prova, o mérito será grande. Se ele não conseguir vencer, vai ter novas oportunidades, não é? Quer dizer, então, a questão, assim, quer dizer, nós temos que, diante de todas essas situações que a vida nos apresenta e que nós mesmos sentimos em nós, acho que é importante nós procurarmos compreender, né, todas essas questões. Isso é algo que o Espiritismo se propõe, né? Por que porque as questões dos porquês, né? Como eu coloquei lá, por exemplo, por que a pessoa, então, já nasceu com uma pessoa com deficiência? Por quê? Né? Quer dizer, por que a pessoa desencarnou tão jovem? Não é? Por que essa pessoa é muito boa, esforçada, procura, assim, fazer o melhor possível e nada dá certo para ela? Por quê? Né? Quer dizer, então, esses porquês, eu estou falando casos mais dramáticos, vamos colocar assim, mas em todas as situações da nossa vida, é importante que nós compreendamos, né, o porquê. E aí eu acho que é onde o Espiritismo, dentro até desse contexto que nós estamos falando agora, pode nos esclarecer muitas coisas. Então, aí entra a questão do conhecimento, né? Quer dizer, entender a razão daquilo que nos acontece, isso é essencial, né? Porque se eu não entendo, eu falo, mas por quê? E aí eu começo a ficar revoltado, né? Não, mas, né, isso não é justo que aconteça comigo, né? E aí eu vou por uma via que eu não vou resolver a questão, né? Então acho que a compreensão é importante, no sentido de entender, né? E no caso, o estudo, por exemplo, do Espiritismo nos traz a compreensão, mas entra também a questão da fé, né? Quer dizer, tem essa outra dimensão também. Não basta só compreender, né? Precisa também ter fé de que nós vamos conseguir superar todos os obstáculos, né? Mas em tudo isso, o fundamento de tudo isso é o livre-arbítrio. Eu tenho que ter escolhas, né? E ou escolho conduzir a minha vida, ou escolho que eu vou direcionar a minha vida em determinado sentido, ou eu me deixo levar pela vida, Uhum. né? E aí fico à mercê do que vem, né? Então isso tudo envolve a questão do livre-arbítrio, né? Ouvindo aqui todo esses esclarecimentos, né, como você fala, quando nós entendemos o porquê, nós vamos fazendo talvez, vamos em primeiro lugar serenando o nosso coração, né, as nossas angústias, nossas ansiedades. Aí assim, ligando com o nosso tempo. Mas como nós não temos ainda todas as respostas do porquê e pensando, porque às vezes a resposta está mesmo em primeiro lugar, como você falou, é olhar daqui para frente, é o nosso aprendizado. Às vezes a resposta está lá atrás, a qual nós não temos acesso, né? Exatamente pelo esquecimento. E aí pergunta-se: é justo isso? Nós sofremos o hoje por algo que nós fizemos em vidas passadas e nós não temos essa lembrança? Eu diria assim, olha, como que o Espiritismo explica isso, né? Nós falamos muito de tendências, né, de aptidões, de conhecimentos que eu trago do passado, de vidas anteriores e tal. Mas eu falei um pouco também sobre a questão das provas que nós escolhemos por nós mesmos para progredirmos. E aí entra um outro aspecto que também é importante, né, no Espiritismo, que a gente fala das tendências, mas a gente fala também da consciência, né? Então existe uma questão de consciência aí, quer dizer, nós não precisamos nos lembrar daquilo que nós, por exemplo, que nós fizemos de errado na existência passada, mas tudo aquilo que nós fazemos, a nossa consciência registra, né? Quer dizer, então esse é um aspecto interessante porque a gente pode pensar assim, mas eu dei o exemplo do criminoso, né? Mas o criminoso tem consciência? Tem consciência. Ele não tem consciência
no sentido profundo, vamos dizer assim, né? Mas lá no fundo do seu ser, há uma consciência que registra esse crime que ele está cometendo. E essa consciência, ela, pela própria natureza, né, como nós somos criados por Deus, quer dizer, isso é algo assim que é de extrema importância em nós, como seres humanos racionais. Essa consciência, por si só, exige uma reparação. Então, a consciência é uma questão central. Quer dizer, nós trazemos em nós essa consciência de que os erros do passado nós temos que, de alguma forma, reparar, e também trazemos a consciência das nossas potencialidades que nós devemos desenvolver, né? Então, não é necessário lembrar de fatos, de eventos. É necessário nós termos, trabalharmos essa consciência que nós temos. Por isso que você vê que interessante, né? Eu falei na questão, estou centrando muito no exemplo do criminoso aqui, né? Mas o criminoso cometeu o crime, foi preso, foi julgado, foi sentenciado e depois cumpriu a sentença, não é? Então, um juiz o condenou, ele foi preso por um soldado, por um guarda, sei lá, foi para a penitenciária, que tem lá as pessoas que cuidam, mas a questão central é o reparo desse crime é o que está na consciência dele. Ou seja, no fundo, se nós termos algo a reparar, não há necessidade de que alguém nos castigue por aquilo que nós fizemos. A nossa própria consciência registra isso. E a própria consciência exige essa reparação. Então, isso que é importante, nós temos essa consciência também, né? É uma consciência, essa consciência que você diz é algo que é muito mais profundo, né? Porque às vezes eu falo assim, a pessoa não tem consciência disso. Mas essa consciência que você disse que registra é algo muito mais profundo, né? E é o que nós vamos falar ali adiante, né? Que depois que nós retornamos ao plano espiritual, nós retomamos essa consciência, né? E aí, assim, você falando sobre essa questão da pessoa que comete um crime e pensando aqui, né, dessas nossas experiências reencarnatórias, talvez a única esperança para esse criminoso é realmente que se apagasse da memória de todo mundo isso, que eu volto a falar aquilo que você falou no começo, né? Que as pessoas vão olhar sempre de uma forma estigmatizada, ainda mais se ele estiver em contato ali com a vítima. Então, nós podemos entender que o esquecimento do passado, de fato, é a bondade divina atuando sobre nós, né? Porque nos dá esta oportunidade de ter uma nova chance de fazer de novo, de acertar, não é isso, Watanabe? Exatamente. E aí, quando nós e outro aspecto que me chamou a atenção que você falou é que nós não precisamos exatamente saber das vidas passadas para ter o melhor aproveitamento nessa existência. O que pensar sobre aquelas terapias de regressão? O que diz a doutrina espírita nesse sentido, se é que existe algo nesse sentido? Então, a doutrina espírita, ela fala que o esquecimento do passado é algo que é necessário e é útil para nós, né? Então, a regra geral não devemos mexer com o nosso passado. Não, então eu vou fazer um trabalho de regressão de vidas passadas, né? Vou querer saber o que eu fui sei lá, na existência passada e na anterior e na anterior. E aí, essa é uma outra questão também, né? Que também no Espiritismo a gente fala. Daí, de repente, eu descubro que eu fui uma pessoa extremamente rica e hoje estou numa situação de penúria muito grande, né? Quer dizer, eu vou me revoltar. Então, que utilidade vai ter, né? Essa lembrança? E, às vezes, e tantas outras coisas, né? Que a gente pode lembrar do passado, quer dizer, eu posso lembrar das coisas erradas que eu fiz, né? E aquilo eu começo a me deixar consumir pela culpa. Porque essa questão também, você vê que tudo na vida envolve um equilíbrio, né? Um meio termo de todas as coisas. Quer dizer, é preciso um meio termo.
A culpa, ela tem uma utilidade? Tem no sentido de eu reconhecer um erro que eu cometi. Mas ela tem utilidade até um determinado momento. A partir do momento que essa culpa, eu fico remoendo aquilo, eu fico preso, na verdade, no passado, né? Aquilo que nós chamamos no espiritismo de fixação mental, né? Fico Pode ser fixado. nociva. E aí é nociva, porque eu não consigo sair daquilo, né? Então, tudo é uma questão de equilíbrio, né? Então, acho que é, essa a questão da culpa, ela tem essa utilidade dentro de um determinado limite. E a gente, então, a questão de como a gente lidar com a situação atual, quer dizer, a gente vai trabalhando dentro daquilo que a nossa consciência nos mostra, né? E vamos em frente, sabe? Quer dizer, sempre olhando para frente, não ficando preso ao passado, né? Acho que é um pouco nessa direção. Às vezes nós buscamos, talvez, já pensou, a gente busca essas terapias e quer descobrir que foi um rei, uma rainha, alguém importante, e às É, vezes não foi bem isso, né? é. Então, assim, olha, a posição do Emmanuel, por exemplo, né? O espírito Emmanuel, é de que isso está lá no livro Consolador, né? Nós não devemos ficar querendo saber o que nós somos lá no passado. Já a Joana de Ângeles, né, que é um outro espírito, que foi a mentora do Divaldo Pereira Franco, ela diz lá no livro Dias Gloriosos, tem um capítulo, né, que é sobre regressão de memória. Ela fala que, às vezes, quer dizer, você recordar o passado, no sentido terapêutico, tem a sua validade, né? Mas desde que seja conduzida por um profissional, né? Uhum. Um psicólogo, um psiquiatra, quer dizer, alguém, um profissional preparado para isso. Para cura de tratamento de traumas, É, fobias, talvez, né? fobias, tal. Então, daí isso pode ter a sua utilidade, né? Mas não assim, jamais por curiosidade, né? Como você falou, né? Quero saber se fui rei, se foi rainha, quer dizer, não tem utilidade nenhuma, né, para a existência atual. Assim, eu fiquei traçando aqui um paralelo, claro que não temos aqui a profundidade deste conhecimento, mas às vezes, né, quando falamos em culpa e quando falamos em trauma, às vezes, pensando mesmo, né, na questão fisiológica dessa existência, às vezes o nosso próprio cérebro faz com que nós esqueçamos para que nós possamos continuar a viver, continuar a seguir, não é assim que funciona? Então, talvez, né, se nós pensarmos neste esquecimento do passado, dessa possibilidade de que cada um de nós possamos mesmo ter as condições de continuar e de seguir, né, sem carregar essas culpas ou de levar o estigma, né, adiante. Então, podemos considerar que realmente é a bondade divina atuando em nós, né? Aí pensando, falando sobre a própria doutrina, algumas pessoas dizem, né, ouve-se falar que algumas pessoas comentam que isso poderia ser uma forma de querer controlar. Olha, você tem que suportar isso agora, porque foi um erro da vida passada. Isso existe? Isso faz sentido? Que é uma forma de dizer desse esquecimento do passado e das vidas anteriores como uma forma de controlar as pessoas por aquilo que elas fazem agora, que precisariam suportar, vamos dizer, o desafio, porque foi algo que fez em outra existência? Faz Não, sentido dizer isso? não faz sentido, né? Até falando sobre a questão que tu falou, às vezes tem coisas que a gente esquece justamente para trauma, assim, a gente esquece para não nos prejudicar, né? Mas, de fato, isso ocorre. Mas o que acontece é que esses traumas, né? Essas coisas que a gente joga lá pro porão do nosso inconsciente, ele, muitas vezes eles retornam, né, na forma de sintomas. Então, ansiedade, todo tipo de transtorno que a gente possa ter, né? Ah, aí, nesse caso, quer dizer, aquilo que está lá oculto, né, e que está se manifestando através de traumas, é o que está nos prejudicando, é o que está nos impedindo de avançar. Então, aí a gente deve procurar a ajuda psicológica, no caso, né, ou psiquiátrica, conforme o caso. Então, nós não temos que
ficar sofrendo, né, pelo que aconteceu no passado. Quer dizer, nós temos que nos cuidar aquilo que for necessário, mas procurar sempre olhar para frente, né, e procurar resolver as questões que estão nos incomodando, mas procurar fazer, e aí a gente entra um pouco nessa visão, né, do espiritismo que a gente fala, que é necessário nós agirmos, né, agirmos no bem, quer dizer, preciso fazer algo de bom, né, como já dizia lá o Pedro, o apóstolo Pedro, né, ah, ah, que o amor cobre a multidão de pecados, quer dizer, então é necessário realizar algo, né, quer dizer, então, no bem, quer dizer, isso é algo que resolve muito as questões, né? Porque no fundo, quer dizer, o que são todos esses traumas, essas tendências não muito boas, né, que nós fazemos do passado, decorre da nossa imperfeição, como eu falei. Essa imperfeição está centrada na questão do egoísmo que a gente fala, né? Egoísmo, orgulho. Então, no fundo, quer dizer, a raiz de tudo isso, como está claro lá no Livro dos Espíritos, né, na quarta parte, aliás, no final da terceira parte, que fala sobre a perfeição moral, a raiz de tudo está no egoísmo. Então a gente precisa trabalhar essa questão do egoísmo. Para trabalhar o egoísmo, precisa trabalhar com o oposto, que é o altruísmo, né? Que aí entra a caridade, o amor, fazer o bem. É a forma de a gente avançar e ao mesmo tempo resolver questões, muitas questões do passado, né? E aí não precisa lembrar do passado para isso, né? Você vê, é daqui para frente, é o que eu faço hoje, o que eu faço agora. Pensando aqui, nossa, eu fico muito reflexiva com as coisas que você está falando, né? Sobre o olhar, principalmente sobre isso, né? Do olhar daqui para frente. Claro que às vezes as experiências que nós temos nos auxiliam aí, né? Seja intelectualmente falando, intelectual e moralmente falando, mas, sobretudo, o importante é seguir adiante. As experiências nos tornam mais capazes, nos fortalece, mas é olhar sempre com este olhar, seguir adiante e com esse nosso objetivo, que é o nosso aprimoramento espiritual, né? Às vezes nós ficamos muito ligados mesmo aos passados, buscando as justificativas, e na verdade a resposta está no hoje, é na construção que nós fazemos hoje, né? É. E aí imaginemos aqui nós retornando para o plano espiritual. O que acontece com essas nossas memórias? Então, quando nós retornamos para o plano espiritual, o que o Espiritismo fala, né? Daí nós lembramos, né? Quer dizer, daí nós... Depende muito do grau do entendimento do espírito, né? Mas daí a gente lembra as existências passadas. Uhum. O voltar ao plano espiritual é um momento muito importante, porque ali nós recordamos do que nós fomos, do que nós fizemos. Por quê? Porque nós fazemos um balanço. Bom, e acabei de desencarnar, não é? Quer dizer, tive essa última existência. Vou fazer um balanço, quer dizer, o que eu me propus a fazer antes de encarnar, nessa última encarnação? Será que eu realizei? Será que não realizei? As tendências que eu manifestei, as aptidões que eu manifestei, as que eu não manifestei, por quê? Aí eu volto mais para trás e vou entender, né, isso lá no plano espiritual, daí tudo se aclara mais. Mas o que é interessante também, Sandra, é que eu não preciso morrer, desencarnar para isso, entendeu? Porque o que acontece, né? Quando nós falamos, nós somos espíritos encarnados neste corpo, mas todo dia, quando nós vamos dormir, o nosso corpo fica lá descansando e nós, espíritos, junto com o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, nós vamos... O espírito não precisa dormir, não precisa descansar, só o corpo precisa, não é? Então o espírito, num processo que a gente chama de desprendimento, sempre ligado ao corpo, né, por um cordão fluídico, ele vai buscar aquilo que lhe interessa, né? E nesse estado que a gente chama que Kardec chama de emancipação da alma, o espírito ele está liberto do corpo físico de certa forma, né? Fora a ligação pelo cordão, mas ele está fora do corpo físico. Então ele não está atuando através do cérebro dele. Se ele está pensando, não é através do cérebro, né? É do cérebro físico, é através do seu corpo espiritual, né? Ele é o ser pensante, né? Usando como instrumento o seu corpo espiritual. Então, nesse estado,
nós, diria assim, nós mesmo agora, naquele estado de emancipação, quando estamos dormindo, né, e desprendido do nosso corpo, nós podemos lembrar da nossa existência anterior, porque nós não temos essa barreira do cérebro. Quer dizer, ali nós estamos libertos dessa condição. Só podemos lembrar no estado consciente como agora aquilo que nós vivenciamos no nosso cérebro físico. Ora, à noite eu não estou ligado ao cérebro físico. Então aí eu tenho acesso a essa lembrança mais profunda. Não significa que quando eu acordo no outro dia de manhã, vai se lembrar. eu vou me lembrar. Mas, novamente, quer dizer, o que acontecerá? Aquilo que eu vivenciei durante a noite, eu vou sentir novamente, como tendências, né? Como ideias que me vêm. Não é? Quer dizer, de repente, eu estou ali com uma angústia danada em relação a uma questão que eu não estou entendendo, e no dia seguinte me vem, puxa, acho que é isso, né? Quer dizer, então, me vem novamente como ideias, né? Não como algo que eu lembre exatamente o que aconteceu lá atrás. Tudo isso tem essa importância, novamente, na questão do livre-arbítrio, né? Quer dizer, e não lembrar detalhes me deixa mais livre para mim decidir, para exercer o meu livre-arbítrio. E daí, então, tem essa situação, quer dizer, não precisa desencarnar para lembrar do passado. A gente pode lembrar todo dia à noite, não, né? Quer dizer, nesse estado de emancipação, e dali tomarmos decisões que não vão nos afetar no dia seguinte, né? Na nossa existência normal encarnada, né? Acho que um outro aspecto também que a gente não falou aqui, que é importante, é assim, que nós lembrarmos que em todo esse processo, né, de crescimento, de evolução, nós temos a ajuda, né, dos seres, dos entes queridos, vamos colocar assim, né? Não só os encarnados, mas também os desencarnados. Nós falamos, o Espiritismo diz que cada um de nós temos o nosso espírito protetor, né? O anjo da guarda, como se diz na linguagem popular, que está ali nos orientando também, nos ajudando também, nos intuindo, mas jamais nos dizendo faça isso, faça aquilo, ou resolvendo o nosso problema, né? Dando direções para que nós, exercendo a nossa própria vontade, resolvamos essas questões por nós mesmos, né? Mas há todo esse amparo, e não só do espírito protetor, mas dos espíritos familiares, de Jesus, de Deus, de toda a espiritualidade, quer dizer, desde que nós nos coloquemos em condição de receber esse auxílio, nós também receberemos, né? E daí a importância que a gente fala de nossa parte da prece, né? Quer dizer, então, se eu vou, como eu falei, né? Se eu vou dormir e vou me libertar e buscar novos conhecimentos, é preciso se preparar para dormir, né? Então, a prece todo dia antes de dormir é importante, né? E ao acordar de manhã, o agradecimento, né? Pela prece, por mais um dia, né? Então, acho que aí cria o chamado círculo virtuoso, né? Que nos Pelos hábitos mais elevados. Que nos ajuda, então, a fazer aquilo que é essencial para nós, que a gente colocou no começo, que é o progresso, né? A evolução. Independente de questões do que aconteceu ou não aconteceu lá atrás. Eu fico pensando, né? Quando nós retornamos à pátria espiritual, que nós retomamos toda essa consciência, toda a lembrança, né, de todas as nossas experiências e dos compromissos que nós teríamos aí nessa existência, e podemos fazer como que um flashback, né, do tudo que vivenciamos, e percebemos então que nós não fizemos muitas conquistas, mas também deixamos algumas tarefas para serem feitas, né? Eu imagino que naquele momento nós, retomando tudo isso, surge em nós essa vontade de retornar e tentar fazer de novo, e tentar fazer certo, né? E aí, de posse de todo esse conhecimento, de entender afinal qual é o nosso objetivo, entendendo já por que nós esquecemos, qual a utilidade disso na nossa vida, né? Por que o esquecimento ele é chamado de misericórdia divina? Nesse sentido, né, que ela é necessária, porque a lembrança, né, o que seria o contrário do esquecimento,
a lembrança seria algo que mais nos prejudicaria diante de tudo que nós falamos do que nos ajudaria, né? E de certa forma, nos prende, sabe, ao passado. Quer dizer, Paralisa, não é? Nós ficamos paralisa. paralisados. Se eu fico muito preso ao passado, isso é típico, né? Assim, uma pessoa que fica muito presa ao passado, ela não sai do lugar, quer dizer, ela fica ali. Por exemplo, você falou na questão dos problemas dos traumas que a gente joga lá para o inconsciente, né? Quer dizer, são coisas que estão lá e estão nos impedindo, de certa forma, né? Esses traumas se manifestam através de sintomas que nos atrapalham. Eu quero fazer as coisas, mas me sinto inseguro, mas me sinto, né? Quer dizer, não me sinto capaz, não me sinto bem. Quer dizer, então, são coisas que nos seguram. Então, a misericórdia divina é nesse sentido de nos prover daquilo que é realmente útil para o nosso crescimento, né? Para a gente olhar daqui para frente, quer dizer, do passado são as faltas a reparar e as lições aprendidas e as aptidões, né, conquistadas. O resto é detalhe que não interessa, né? É olhar para frente. Neste olhar para frente, neste nosso conduzir daqui por diante, que recursos você poderia nos dizer que a doutrina dos espíritos nos traz para que nós possamos ter uma caminhada mais tranquila, mais equilibrada, mais segura? Então, aí o espiritismo, acho que ele tem essa dimensão, né, do esclarecimento, né? A gente fala, tem a parte científica, não é? Que a gente fala do espiritismo, onde nós aprendemos o que é o ser, né? O que nós somos, não é? Espíritos imortais, atualmente encarnados nesse corpo, e temos aqui um corpo intermediário, vamos dizer assim, o perispírito que serve de ligação entre o espírito e o corpo físico, quer dizer, entender toda essa dinâmica, não é? Há o aspecto filosófico, que nós estamos trabalhando hoje mais o aspecto filosófico, né, de entender as questões da vida, os problemas, a memória, o esquecimento, porquê de tudo isso, né? E tem a questão religiosa ou moral, né? Então a gente vai falar da fé, vai falar da ação no bem, quer dizer, então o espiritismo ele nos dá todas essas dimensões que nos permitem ter uma consciência, né, maior, né, do sentido da nossa vida. É uma questão que há tantos milênios, né, o homem busca. Qual é o sentido da vida, né? O sentido da vida, no fundo, é amar, né? É crescer, é evoluir, é agir no bem, quer dizer, é um dia chegarmos à perfeição. Esse é o sentido, né? E tudo isso a gente trabalha no espiritismo. Não significa que as outras religiões também não façam isso, né? Toda religião tem o seu valor, não é? Mas essa dimensão da razão é muito importante, mas a gente não pode esquecer da dimensão da fé, né? Também, e da dimensão do amor, né? Acho que são as três Pilares, as três pilares bases, né? que a gente trabalha. Watanabe, nós estamos chegando no finalzinho. Você quer fazer alguma consideração sobre algo que nós ainda não falamos a respeito? Acho que sobre esse tema, né, que nós falamos hoje, quer dizer, sobre o esquecimento do passado, a gente poderia dizer assim que a gente fala muito na memória, né, esquecimento do passado como opostos, mas o Hermínio Miranda trabalha muito essa questão, né? Ele tem uma obra chamada Memória e o Tempo, que ele trabalha muito essa questão, não da importância da memória, mas da importância que é o esquecer, né? Então, o esquecer, ele tem também uma dimensão que nós não falamos agora, que eu falaria agora no final, em cima do que o Hermínio coloca, que é o seguinte, quer dizer, é importante que eu esqueça para me esvaziar a minha mente, para poder trazer coisas novas. Porque se eu me lembro de tudo, a minha mente está cheia de informações, não tem espaço para entrar coisas Para novas. novos aprendizados, né?
Então, esquecer, no fundo, esquecer é importante nesse sentido também, né? Quer dizer, deixar de lá, quer dizer, aquilo que eu já... É como a gente fala, né? Na hora que a gente aprende a dirigir, é uma dificuldade, não é? Pisa no freio, câmbio, direção, o espelho, o retrovisor, depois você faz automático. Você esquece, não é? Você faz de forma natural. Então, o esquecer é muito importante, nesse sentido. Quer dizer, aquilo que eu já conquistei, eu não preciso ficar lembrando, né? Aquilo vira algo já da minha natureza. Então, esquecer é importante também nesse sentido, para que novos conhecimentos, novas aptidões, novas experiências, eu possa entrar na minha vida. Então, esquecer é muito importante nesse sentido. O que é a memória? A memória é nessas novas situações de vida que eu vou enfrentar, eu vou enfrentar problemas, vou enfrentar obstáculos, onde eu preciso daí recorrer às minhas aptidões, meus conhecimentos, às minhas faculdades. Daí eu aciono a memória. Então, a memória vai buscar aquilo que é necessário. Então, isso que o Hermínio Miranda fala. Quer dizer, nós o lembramos apenas daquilo que é necessário para a vida agora. O resto não tem importância. E se amanhã eu preciso de buscar algum conhecimento lá atrás, eu vou buscar, não é? Mas se não precisa, deixa ele lá. O que importa é estar vivenciando hoje, agora, né? Que memória é só quando realmente seja algo útil. Há, inclusive, pessoas, né? Isso também o Espiritismo coloca, pessoas que lembram de existências passadas agora encarnado. O filósofo Pitágoras, por exemplo, né? Que viveu no século V a.C., ele lembrava de várias existências anteriores. Mas ele era um espírito muito Elevado já, né? Então, quer dizer, isso o Espiritismo também coloca, está lá no Livro do Espírito, né? Quer dizer, quanto mais o espírito evolui, daí ele lembra das suas existências anteriores, porque as existências anteriores para um espírito elevado não representa obstáculos, né? São fases que já se foram, né? E não atrapalha a vida atual. Então, um dia nós vamos chegar lá nessa... Certamente, né? Estamos trabalhando para isso, né, Watanabe? E para finalizar, eu quero agradecer a você mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, por ter trazido tantos esclarecimentos, mas principalmente reflexões, né? Como eu disse, durante a nossa conversa, minha cabeça ficou borbulhando aqui de pensamentos e reflexões sobre essa questão mesmo do esquecimento, né? Que, na verdade, ele não quer dizer que nós perdemos quem nós já fomos, né? Isso continua conosco, mas é se abrir para novas oportunidades, para novos aprendizados, né? Para essa nossa caminhada, para alcançar o que nós tanto buscamos, que é a nossa felicidade. Essa felicidade se alcança quando nós alcançamos essa estirpe, né? Essa estatura de espírito elevado, que nós com certeza chegaremos um dia, não é? Então, muito obrigada, viu, mais uma vez, e quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Se gostaram deste conteúdo, não esqueçam de curtir, de comentar e também de compartilhar. O episódio está no Spotify e nos canais do YouTube. Até a próxima!